Estamos em um making of de uma adaptação literária. Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um filme. Olha só que legal. Hoje é o seu dia de sorte, porque eu vou mostrar como faz um filme. Tem um monte de filme por aí que não é adaptação literária, é roteiro original. E mesmo assim, você vê nos créditos, escrito assim: tal pessoa foi responsável pelo argumento, ou roteiro em parceria com X pessoas. Tal pessoa fez o argumento. O que é esse argumento? O argumento é um texto literário. A diferença de um texto literário para um conto, um romance, um texto de literatura é none, nenhuma. Não existe diferença. Então eu posso muito bem pegar um conto e usar de argumento. Mas como se usa um argumento? Eu vou te mostrar como se usa um argumento. Chururu, chururu. Agora eu vou abrir o arquivo. Tá, esse é o arquivo em que eu vou escrever as minhas impressões. O argumento é o livro. Mas que livro, Kiro Bottini? O livro é O Homem que Sabia Javanês. E como eu uso este recurso literário para demonstrar aqui as grandes informações literárias aqui, ó. Nova Califórnia, Barreto, lá, em uma confeitaria. Sabe o que eu considero dirigir um filme? Eu aprendi isso na faculdade, hein? Ó, vou deixar essa de graça aí pra vocês. O professor de direção foi o Marcelo Miller, lá em Fortaleza, cara. Direção não é nada mais do que um personagem ou personagens que usam figurinos, oh yes, e ocupam espaço. É. Personagens que ocupam espaço usando figurinos. Doido, né, velho? Isso é dirigir uma cena. Então, qual é o tempo e espaço que nós estamos tratando na história O Homem que Sabia Javanês? O primeiro espaço apresentado aqui, ó, em uma confeitaria. Opa, o argumento é o livro em uma confeitaria. Certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião quando estive em Manaus, em que eu fui obrigado a escolher a minha qualidade de bacharel, esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido. Até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos o copo, guti, 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 observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se me... Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual?
Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas da vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltasse do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio de Janeiro. Estava literalmente na miséria. Vivia fugindo de casa de pensão em pensão, casa de pensão, sem saber onde ou como ganhar dinheiro, quando li no jornal do Comércio o anúncio seguinte. Ok. Escolhas artísticas, meu caro. Escolhas artísticas. Uma confeitaria. O que a gente entende aqui dessa confeitaria? Provavelmente os dois amigos Castelo e Castro estão tomando uma bebida em copos grandes em uma mesa mais íntima de 2 lugares, talvez de 4 lugares, mas apenas ocupado por 2, né? De 4 lugares. Redonda, na minha opinião, por que não? Na verdade, não. Qual é o esquema aqui? Em 1920, no Rio de Janeiro, tinha algumas confeitarias bastante badaladas. Vamos considerar dessa forma. Então, a gente poderia estar vendo eles de cima de uma sacada, com diversas mesas lá embaixo, enquanto eles estão aqui em cima conversando superior a todo esse cenário e perspectivas que muitas pessoas como formiguinhas vivem suas vidinhas medíocres lá embaixo, enquanto eles discutem o futuro da humanidade lá de cima, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito atraente a ideia de uma confeitaria com aquela carinha de bistrô francês, uns detalhes bem rosinhas, ou um uniforme bastante rococó num garçom, sabe? Aquela pompa, né? Mas num espaço reduzido. E aí? Escolhas artísticas. Lugar realista com as grandes confeitarias que faziam sucesso nos anos 20 do Rio, ou uma confeitaria mais próxima do imaginário popular, moderno e até mais europeizado. Tá aí, decidi. Acho que eu vou no realista. Eu vou no realista, hein? Mas nada impede que eu escolha, em meio do caminho, mesa quadrada, local reduzido, mas a cena. Cara, eu tô pagando pra me fuder. É, eu tô pensando muito naquelas cenas que tem um dolly zoom. Se vocês estão vendo esse vídeo editado, vocês provavelmente estão entendendo o que é um dolly zoom. Aquele efeito tubarão, né? O efeito do Hitchcock de aproxima e o zoom também é alterado ao mesmo tempo e dá aquela impressão de que o campo de visão muda enquanto os personagens permanecem mais ou menos no mesmo lugar, sabe? E isso com aquela visão de cima da sacada que eu falei, que é o mais realista, fica bem mais legal. Apesar de que eu posso usar uma lente bem wide, logo de cara, e uma luz bem solar para fazer um bistrozinho menorzinho, luz da janela batendo neles, né? Não seria tanto aquela coisa de luz artificial, ainda mais que eu tô fazendo uma animação 3D. Uma luz solar pode ficar mais tranquilo de trabalhar, né? Vamos dizer assim.
Eu estou em sofrimento profundo. O meio do caminho não é tão ruim, sabe? Eu posso escolher um local que não era, assim, o mais famoso de todos, né? Que é aquele com mesas e mesas e mesas. E ainda assim se chama de confeitaria, né? Uma coisa que não entrou na minha cabeça. Mas, se é o que era, né? Quem sou eu para dizer o que os anos 20 do Rio de Janeiro, um lugar que eu mal fui uma vez, numa época que eu não entendo nada, que é tipo o ano que meu avô nasceu, tá ligado? Nem meu avô não lembra desse tempo, porque ele tinha nascido nessa época. Então, eu vou de meio termo. Eu quero eles perto da janela do lado de fora, mas é, também quero dar a impressão de que pode ser um local que em outro horário, talvez não no que vamos dizer assim, eles estão às 9h30 da manhã tomando uma cerveja num copão, numa confeitaria, tipo, tô horário errado, tô fazendo isso, tá ligado? Tipo, tá todo mundo trabalhando nessa hora, cara. O lugar tá vazio pra pôr. O lugar tá vazio, tá ligado? Só aquele dois folgados desgraçado falando merda, tá ligado? Ia ser muito bom. Acho que. Não diz o horário, não diz assim, ah, isso foi de dia, tá? Certa vez não diz o horário, sabe? Isso aí eu posso inventar. Escolhas artísticas. Certa vez é um horário que eu posso inventar. É... Tá, 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 tá. Provavelmente alguém faria. Ah, então de noite? Não, acho que não. De noite não dá certo, não. Acho que de dia, tipo. Tá, vai. 4 da tarde. Tipo, mais cedo do que o happy hour. Tipo, antes do happy hour. Eles estão no lugar. Eu acho que não faz mal, não. Essa carinha de fim de tarde, talvez. Então, manhã ou fim de tarde? Eu ainda quero de dia. Eu quero que essa cena seja de dia. Pra ser diferente. Porque eu acho que outras pessoas já adaptaram essa cena à noite. Eu quero adaptar de dia. Vamos lá. Ai, ai. Bebes mais cerveja? Sim, eles estavam bebendo cerveja. Se é mais, é porque já estava bebendo cerveja. Então, sim, vai ter que ser aquele copão de cerveja. Ok. Tá, 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 tá. Outra garrafa. Fechamos o copo. Continuei. Eu tinha chegado havia pouco no Rio de Janeiro. Confeitaria. Em 4 lugares. Em uma confeitaria carioca dos anos 20. Parararapá, 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 parararapá. Eles estão de dia antes do happy hour, oficialmente, tomando cerveja em copos tradicionais. Eu vou ter que dar uma estudada. O que era esperado para um copo de cerveja numa confeitaria dos anos 20 do Rio de Janeiro? Eu vou ter que dar uma estudadinha. Ok, ok. Quando ele começa a contar, aqui ó, conto narrado em primeira pessoa, Inception. Por quê? Quando ele começa aqui, ó, no comecinho do comecinho, em uma certa vez estava em uma confeitaria certa vez. Ao meu amigo Castro contava eu, primeira pessoa. Então ele está sendo narrado em primeira pessoa. Mas aí rola um Inception de primeira pessoa. Significa que eu tenho a opção de manter essa adaptação aqui dentro ainda. Aqui, ó, dentro da confeitaria.
Evito de ter que fazer mais um cenário, entendeu? Já evita um tanto de trabalho, né? Fica, entendeu? Mas aí eu vou ter que compensar o entretenimento disso numa atuação mais maneira, tal. Não, fica elas por elas, né? Porque eu vou ter que dedicar mais em outra coisa que vai chamar atenção suficiente para compensar o tempo que a gente passa aqui vendo um relato, porque a gente não está sendo mostrado, a gente está sendo contado nesse conto. Não faz mal. Pra mim, uma coisa que não faz mal. Em algum momento, a gente usar, tipo, o charme do storytelling, né? Da gente mostrar como a personalidade desse personagem se porta ao contar a história, sabe? Isso é uma coisa legal. Eu gosto de contar histórias para meus amigos e ver meus amigos contando histórias. Por que não em um filme, né? Mas tudo bem. Tem gente que não gosta, né? Fica, tá contando, mas eu não tô vendo nada. Tá. Tem gente que não gosta. Eu acho que em algum momento ter isso é bem legal. Só não acho que é agora. Eu acho que escolhas artísticas. Escolhas artísticas. Acho que aqui cabe uma transição bem Edgar Wright para contar a história de uma forma que o áudio seja narrado e visualmente a gente vê o quanto disso ele tá sendo honesto, né? Ver se é verdade mesmo, é assim mesmo, realmente estava acontecendo assim assim e tal. Porque como Godard fala, às vezes presenciar um momento, e não tô falando só de visualizar uma cena, ouvir uma respiração, sabe? Ver que o pescoço deu uma tremida quando a pessoa tá falando, presenciar é muito verdadeiro. E isso sim pode pesar mais do que as palavras de um texto. E eu estou vendo o texto. Calma, calma, não criemos cânico, Pelé. Wait, wait, Pelé. Contos narrados em primeira pessoa. Inception. Por que Inception? Eu inventei isso de Inception, né? Porque narração dentro da narração. Dá pra fazer uma troca ali, né? O amigo mandar uma inserção e essa inserção entrar no meio do mundo interno, sabe? Camadas de mundos internos. Porque até aqui, ó, eu tinha chegado, havia pouco ao Rio de Janeiro. Estava literalmente na miséria. Vivia fugindo por causa de pensão, não sei o que, grana, dinheiro, li no jornal do comércio. Ó, o seguinte anúncio. Eu mostro como ele descobriu o anúncio. Tipo, ele comprando o jornal da mão de uma criança que fica. Já chegou o disco voador! E aí ele compra o jornalzinho ali, dá uma folheada e vê o anúncio, mesmo assim, no jornal. Uou! Ou eu posso mostrar a cara dele enquanto vai passando o jornal com anúncio, enquanto ele mirabolantemente conta para o seu amigo o que ele leu ali, né? O que ele leu nesse anúncio. Ora, disse comigo, cá está uma colocação que não terá muitos concorrentes. Aí qual que é a ideia do Edgar Wright, né? O cara falar a seguinte frase. Ora, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Mas a boca mexer junto com a narração, né? Disse cá comigo em silêncio. Aí ele mexe a boca junto com a narração. Aí se eu capiscasse 4 palavras. Capiscasse já é uma parada do italiano, né? Se eu capiscasse 4 palavras e apresentar-me.
Saí do café e andei pelas ruas. Sempre a imaginar-me professor de javanês. Cara, eu acho que essa parte pode ser um recordar a viver. Por que eu falo recordar a viver? Vamos lá. Inception de narração. Mostrar parcialmente, intercalando entre a memória e as expressões do personagem ao relembrar. Porque recordar é viver. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javarês. Isso eu acho mais interessante, ele contar com bastante intenção para um amigo, do que mostrar ele na rua, todo bobão. Ah, sou um professor de javanês, pipipi, pipipi, pipipi. Eu acho que é mais legal ganhando dinheiro e andando de bonde, sem encontros desagradáveis com cadáveres. Mano, aqui ó, vamos dizer assim, se eu mostro literalmente no pacing que tá no texto, o cadáveres entre aspas, dá pra entender que são os pedintes, né? São os miseráveis. Mas se eu coloco primeiro o áudio e depois eu mostro, pode ser que dê uma quebra cômica, talvez. Posso usar uma linguagem audiovisual dos filmes de zumbi, tipo mostrar um papudinho, um bebinho assim, tipo aquele cara viciado em cachaça fazendo com a mão assim, tipo tentando pegar, tá ligado? Tipo um zumbi assim. Boa, acabei de me lembrar. Existiam os morféticos, que eram os viciados em morfina. E eles tinham uma estética bem própria, né? Talvez eu colocasse ele um morfético, né? Um cara que lutou na Guerra do Paraguai, voltou e meio sequelinha, assim, aí ele tomou um monte de morfina e tá viciadão, e ele fica todo, uau, muito doido e tal. Com o braço todo roxo. Porra, meio dark, né? As crianças nem vão querer ver, não, mas faz parte, ó. O texto é assim, hein? Escolhas artísticas. Fica a reflexão, hein? Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Bum! Local Biblioteca Nacional. Esse é um local bastante interessante de se colocar de forma literal, assim, colocar ele ali na cena, em cena, dentro da biblioteca. Tipo, em questão de direção, né? Lembra da direção? Personagem, figurino, local. O personagem, hoje, numa confeitaria, se veste de uma maneira e ele se vestia de outra maneira quando havia acabado de chegar no Rio de Janeiro. Andava pelas ruas, tinha encontro com pessoas consideradas indesejáveis, né? Ele chama de cadáveres, inclusive, um cara, acho que é até bem ofensivo ele chamar de cadáveres, mas fazer o quê? E eu acho que as ruas, né? Tem as ruas, um bondinho, talvez. Rua, bondinho, a porta da pensão. Sim, tudo é na rua, né? Tudo na rua, assim, pensando nesse aspecto. Garotinho vendendo coisa na o jornalzinho. Biblioteca Nacional. De todas essas coisas, eu acho que dá pra enxugar legal. E, tipo, eu andava nas ruas me imaginando professor. Isso pode ser
dentro da confeitaria, com as roupas novas, o cara interpretando. O encontro com os cadáveres. Eu acho que ele falando cadáveres e a gente não tá lendo com as aspas, atrapalha. Eu acho que precisa mostrar que os cadáveres eram pessoas indesejáveis. Quais pessoas? Eu vou apelar para o que é mais moderno. Hoje tem cracudo na rua. Naquele tempo não tinha crack, mas tinha morfina. E existiam morféticos. E eu vou tentar usar isso. Tá. Parte das pensões. Eu também gostaria de usar ele de pensão em pensão. Tipo, expulsa ele de uma casa, alguma coisa assim. Tipo, joga a mala dele fora. Ele vai andando. Pega um bondinho. Pegar um bondinho é uma coisa bem legal. Posso usar esse bastante, assim. Pra qualquer momento, quando eu for editar, eu posso acabar mudando de lugar. Ele andando no bondinho, uma boa opção. E é de take pra ter, né? E a Biblioteca Nacional, eu acho que é um desses momentos que eu preciso migrar a história e mostrar ele lá na Biblioteca Nacional. Então nós temos até agora 3 locais, né? Saí do café, andei pelas ruas. Então aqui já é um local. Ruas do Rio de Janeiro. Os 20. A confeitaria. Vamos lá, uma confeitaria. Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei e entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudi-me pedir a grande enciclopédia. A grande enciclopédia. Realmente é francês, né? Letra J. A fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que Java era uma ilha, uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleo-polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia, e não tive dúvida em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronúncia figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando as letras na minha cabeça, dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia em calungas na areia, para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais difícil do mundo. E saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Responde-lhe. Então eu, com mais encantadora esperança, ok, temos mais um personagem. Até agora a gente tinha o que aqui? 2. Os 2 amigos.
Castro e Castelo. Castelo agora em uma pensão encontra o encarregado. Como é que é? Encarregado dos aluguéis dos cômodos. Dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda sua conta, respondi-lhe, então eu, com a mais encantadora esperança, breve, espere um pouco, tenha paciência. Eu vou ser nomeado professor de javanês. E por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vai ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Ok. O encarregado dos aluguéis dos cômodos é português. E fica encantado ao saber algo sobre a colônia Timor-Leste. Vindo do inquilino. Ok? Carregou o sotaque imediatamente. Ah, a colônia do Timor-Leste, blá blá blá, tal. Bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua, o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. Ai, ai, papai. Macau na China, né? Quem que não sabe? E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída, filho. Não, a pachorra do português, né? Porque meu professor Marcelo falou o seguinte pra mim. Ah, não, não, que isso. Meu avô, ou era meu pai, uma coisa assim, um antepassado dele. Não, ele era português. E ele chegou aqui no Brasil, em São Paulo, sei lá, no interior de São Paulo, blá blá blá. Depois de 1930, 1920, 1930, sei lá. Ele podia ter sido até anos 40, vai, tá ligado? Ele nunca teve escravo, não. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com esse negócio, não. Porque eu tava chamando ele de branco, né? Vamos começar, a conversa era essa, né? Eu tava chamando ele de branco. Aí eu tô lendo esse negócio aqui, eu tô me ligando, né? Que esse antepassado dele tinha. Aí o orgulho das colônias. Tenho terras em Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macau. Rapaz. Vem com essa não, cara. Branco é branco no mundo todo. É branco. Vamos continuar. Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Tá, legal. Então,
Ele escreve uma carta, tá? Vou deixar ele contar. Tá entendendo? Isso eu acho que ele vai contar diretamente pro Castro. E eu em seguida voltei à biblioteca e continuei meus estudos. Aí eu já mostro ele lá na biblioteca, estudando. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei por julgar o alfabeto javanês. O único saber necessário a um professor de língua malaia. Ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Legal. Então ele estudou um pouquinho da literatura javanesa para ter umas referências e tal, mas não evoluiu tanto no alfabeto. Afinal, ele já estava praticando esse alfabeto e essa escrita, provavelmente a pronúncia. Eu espero mostrar nesse aqui. Escolhas artísticas. Mostrar as tentativas de inventar pronúncias do javanês. Ok. Eu cabo de 2 dias recebia uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albarnaz, Barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número, e preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntei e respondi: como está o senhor? E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imagina das grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis de viagem. É mais fácil. Pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Caraca. Eu tenho que mostrar, talvez no figurino, escolhas artísticas. Mostrar no figurino que este homem andou a pé do Leblon até Jacuecanga. Não sei nem se isso é possível, mas no mundo da imaginação isso é totalmente possível. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho. As azanosas, azanosas mangueiras. O que é uma anosa? Tá certo. Ah, entendi. Eu não sei o que é uma anosa, mas tipo, onde ele podia pegar uma sombra? Isso é uma parada maneira. Onde ele poderia pegar uma sombrinha, ele relaxava e se enfesava com o dia ensolarado. Bom demais, bom demais. Ok.
pelas anosas mangueiras. Eu vou colocar aqui, ó. Das árvores. Mangueiras. Que se perfilavam em Alameda, diante da casa do titular. Me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Caramba! Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei porquê. Opa! Ah! O que a gente sabe aqui, ó? Mais um local. A mansão do barão. Tinha mangueiras do lado de fora. E a casa em si estava mal cuidada, com indícios de mausoléu abandonado. Havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Não era um lugar pobre, mas estava com desleixo e cansaço de viver, né? Porra, é foda. Devia haver anos que não era pintada. Pintura descascada. As paredes descascavam e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Uhum. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança negativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Cara, eu tenho certeza que isso é planta, mas eu não garanto, porque eu não sei o que são. Ok, os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Hum. Eu vou salvar isso aqui também, que pode ser importante, porque aqui a gente tem confeitaria, rua, Biblioteca Nacional e, bum, mais um local, Mansão do Barão. Mansão do Barão. Bati, custaram-me a abrir. Bateu na porta, ok, vamos lá. Castelo bateu na porta, mas custaram a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e o cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Eu garanto que ele sofreu, cara. Porque se ele tiver mais do que 40 anos, significa que ele nasceu livre.
Tu bota fé que ele nasceu livre? Você tá me entendendo que ele nasceu livre? Ai, 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 ai. Não, cara. Significa que até os 18 ele estava sob os cuidados. Tá, vamos dizer assim. Digamos que ele tem 40 anos. Então ele já nasceu depois da lei do ventre livre. Mas a lei do ventre livre fazia com que o cara continuasse escravo. Como? Como assim, cara? Então, um especialista explicaria melhor. Mas digamos que tinha uma tutoria que o patrão tinha que ter, até porque a mãe dele era escrava, o pai dele era escravo. Esse cara ia viver aonde e do que? Então, na prática, ele ainda era escravo. Então, ele nasceu dentro de uma plantation. Esse cara provavelmente é escravo desde que nasceu. Ele provavelmente recebe salário. Mas a vida dele não mudou muito, não, tá? Eu tô falando dos anos 20. Não vem com essa, tá? Na sala havia uma geladeira de retratos arrogantes. Senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas. Tá, vamos dizer que esse cara que tem um cabelo de algodão, porque com 60 anos, cara, é que o cabelo de um homem negro começa a ficar branco. Vai ficar de algodão, ele tem mais de 60 anos. Cara, um homem negão, um homem negro, com 55 anos, o cabelo dele tá nevou. O cabelo tá nevou. Tá ligado? Não está totalmente branco, não. Custa a ficar branco o cabelo. Esse cara, talvez ele nem tenha nascido no ventre livre. Pra ter uma ideia. Mas se ele nasceu, ele também não era livre. Fica a reflexão, tá? Na sala havia uma geladeira de retratos. Uma galeria de retratos. Geladeira. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas. Molduras douradas é uma coisa boa para se lembrar. E doces perfis de senhoras. Em bandos. Bandos. Eu acho que esse bandos aqui é roupa, viu? Não é porque tava em bandos, não. É porque é uma roupa chamada bandos. Com grandes laquês. Pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais a antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia. Como se diz, aquela pureza de louça e sua fragilidade, a ingenuidade do desenho que aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança. Mano, eu quero manter isso. Caraca, isso aqui é muito bom. Tem que ser narrado pro Castro. Isso aqui. Esse prop é perfeito, cara. Caraca. Mano, seguinte, essa história não é mais pra criança. O zumbi realmente é um cara que usa morfina. O negão aí dos cabelos algodão. Mano, muito eu vou meter uma marca de ferro quente, tá ligado? Aquelas marcação de ferro quente que eles usavam nos escravos. Tipo, no antebraço dele, em algum lugar, tá ligado? Por puta que pariu, tá ligado? É... Um jarro feito por mãos de criança. Bicho, isso é muito pesado, mano. Isso é muito pesado, caraca. É muito foda. Eu adorei.
Como se diz? É. Unidade de desenho. Sonhar. Para encanto dos olhos fatigados e dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o Simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa Augusto. Esse Augusto não é necessariamente de angústia, mas sim do palhaço Augusto, o clown Augusto da comédia dell'arte italiana, que ele já referenciou que ele capisca coisas. Então eu acredito que o castelo tem influências italianas. Talvez por alguma ironia esse castelo aí, esse nome castelo venha de Monte Castelo. Talvez ele seja da área mais nevada da Itália, tá? De sagrado, hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. Quando ele usa essas vírgulas aqui, é uma ação. Então eu posso fazer assim, ó. Dentro do roteiro. Tipo assim. Eu vou dar uma demonstração aqui. Dia. Casarão do Barão. Encontro dos primeiro encontro. Vou colocar assim. Primeiro encontro. A casa estava com ares de abandonada. Demonstrava muita história. E enquanto Castelo admirava, e ao mesmo tempo se oprimia pela atmosfera, chegava o dono da casa. Ao seu encontro. Aí vem, né? Castelo. Eu sou o professor de javanês que o senhor disse precisar. Qual é o lance? Isso aqui fica um pouquinho mais atrás. E um pouco ainda mais atrás é a ação. Avançando com o corpo. Disse. Avançando com o corpo em direção a cumprimentar o velho, que lhe responde.
velho. Sente-se. O senhor é daqui do Rio? Bum! Indagou o velho com curiosidade. Tá certo? Isso bem aqui embaixo é um exemplo de como um diálogo funciona no roteiro, como o roteiro é estruturado e tal, e como ele vai ficar quando realmente de fato for um roteiro, né? No momento ainda não vai ser assim, mas aqui já fica de exemplo, entendeu? Não sou canavieira, não sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto. Ah, então, esse como é. Acho que ele não ouviu mesmo. Como? Fez ele. Fale um pouco alto. Que sou surdo. Sou de Canavieiras. Na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Disse o senhor. Em São Salvador. Em onde aprendeu o javanês? Indicou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras. Como pescador, casara, prosperara, e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? Bum! Teletransporte. Durante o diálogo entre o velho e Castelo, a narração direta de Castelo para Castro é intervida, sofre intervenção de Castro, que o questiona essencialmente teleportando o local que estava na mansão já de volta para a confeitaria. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo. Até então me ouvira calado. Entendeu? Não sou, objetei. Lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e minha pele basanê pode dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Bum! Características físicas. De Castelo indicam
que ele possa ser mestiço, indígena. Se ligou? Tu sabes bem que entre nós há de tudo: índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsária de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem fez, meu amigo. Continua. Cara, é brasileiro, né? O cara mandou essa, é brasileiro. O velho. Emendei eu. Ouvi-me atentamente. O velho ouviu-me atentamente. Considerou demorandamente o meu físico. Percebeu que me julgava de fato filho de Malaio. E perguntou-me com doçura: Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu sem querer, pois não? O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacaquanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, adiantei eu. Vai dizer, o cara saber o nome dele, né? O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou, voltando de Londres. Trouxe para mim, para trouxe para aqui um livro em língua esquisita, que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe dera em Londres, em agradecimento a não sei o que, serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este aqui, escrito em javanês. Disse-me quando me deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o, mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele me deu o livro e disse: Prometera ao pai, em começo, pouco caso fiz da história do livro, deitei-me um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de um tempo para cá, esta parte tenho passado por tanto desgosto, tanta desgraça tem caído sobre minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tinha que o ler, que o compreender. Se não quero que meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro, que preciso entender javanês. Eis aí. Calou-se e notei nos olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado e deu-lhe instruções explicando que perdera todos os filhos sobrinhos e até lhe restar uma filha casada. Só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, um papel amarelo e grosso. Faltava folha de rosto e por isso não se podia ler a data de impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kalunga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo uma alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe
magistralmente aquela espécie de vansosso até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal Alfarrábio antes de 1 ano. Dentro em pouco dava minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos 1 mês. E o senhor Barão de Aguacanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho, não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro tão moço. Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira de aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse um dia sim, outro não. Um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga dos estudos e cumpria o encargo. Sabe bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e empreendi-las ao velhote como sendo do Chronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens? Ficava estácito, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa. Enchia-me de presentes, aumentava meu ordenado, passava enfim uma vida regalada. Contribui muito para isso o fato de vir a ele receber uma herança de seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a causa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo de que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. Esse meu temor foi grande. Esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-me Fiz-lhe todas as objeções, a minha faldade, a falta de elegância e meu aspecto tagalo. Ai, ai. Qual retrucava ele? Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros, como diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefões de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Tá. Mais um cenário. Não esperava que tivesse mais esse cenário. Uhum. Secretaria dos Estrangeiros.
Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um deste que me olhou mais com ódio do que com inveja e admiração. E todos diziam: então sabe javanês? É difícil, não há quem o saiba aqui. O tal amanuense que me olhou com ódio acudiu então: é verdade, mas eu sei Kanaki. O senhor sabe? Disse-lhe que não fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs a mão às cadeiras, consertou o pince-nez no nariz. Pince-nez? O que é um pince-nez? Eu não sei. E perguntou: então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. Será que é aquele óculinho que fica no meio da cara? Tá, vamos lá. Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta onde o tinha aprendido? Conta-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria o consulado na Ásia ou na Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adiado o meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude e leia o Overlack, o Max Müller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me deixar no testamento. Fez-me uma deixa no testamento. Pus-me como afã no estudo das línguas maleopolinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar nas cacholas aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the Asian English Oceanic Association, Arquivo Glottoloico Italiano, o diabo, mais nada. A minha fama crescia na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos no interior, os jornais citavam o meu saber, recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre literatura javanesa antiga e moderna. Como se tu nada sabias, interrompeu meu atento Castro. Muito simples. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém entendia. Fui também chamado com todos os com todos os respeitos que minha sabedoria merecia naturalmente. Demorei-me aí, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. O tal marujo era javanês. Ufa. Chegou enfim a época do congresso e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti a inaugurações e a sessões preparatórias. Inscrevi-me na sessão de Tupi-Guarani
e eu abalei em Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. E quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conheciam os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão de Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever a minha obra sobre javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos. Olha só. Será que eu considero isso aqui como mais um cenário? Paris. Congresso dos Sábios. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo de Mensageiros de Baleia em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores da minha obra me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorotti. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido. Cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jaquequanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro, passei a ser uma glória nacional, e ao saltar no cais Farro, recebi uma ovação de todas as classes. Pô, cais Farro, gostei, vou manter. Cenário. Cais Farro. De todas as classes sociais, o presidente da república, dias depois, convidara-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos na língua da Malaya, Malanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes o que ia ser? O quê? Bacteriologista iminente. Vamos, vamos. Ai, ai. Jantar com o presidente. Declarado cônsul. Havana. Cônsul. Cônsul brasileiro. Muito bom. Aqui, ó, nós temos diversas
cenários. E em vários desses cenários, vamos dizer aqui uns 4 ou 5 figurinos para o protagonista. Em um espaço de tempo aí que eu vou deixar como vago por volta da década de 20. É. Depois de fazer todas essas observações do texto, beat sheet. Em uma confeitaria, dois amigos conversam. Castelo conta sobre sua vida de trambiques para Castro. Castro pede mais uma história e mais uma cerveja. Castelo começa a contar sobre quando encontrou um anúncio de jornal para ser prof de javanês. Castelo vai até a biblioteca estudar javanês. Castelo encontra o encarregado pela cobrança. Castelo envia a carta para o velho. Ainda estuda javanês pelas ruas e desenha na areia. Castelo recebe a carta. Castelo vê pessoas indesejadas. Para ir até o casarão. Castelo chega a pé no casarão. Castelo recebido por um ex-escravo. Tá, vamos deixar tão explícito, vai. Por um homem, por um mordomo de idade avançada, provavelmente ex-escravo, escravizado. Castelo conversa com o velho. Castelo passa a ensinar o velho e ser observado pela sua família. Castelo recebe admiração
do genro do velho. Castelo passa a morar na casa do velho. Castelo é indicado para o consulado. O castelo fica de sobreaviso. Evita encontrar um javanês de verdade. Castelo é enviado a um congresso de consulado. Representantes. Castelo gasta demais em restaurantes, porém ganha prestígio na Europa. Castelo volta ao Brasil e é bem recebido. Castelo janta com o presidente da República. Castelo se torna cônsul em Havana, Unaná. Castelo volta. Termina de contar sua história para Castro e levantam para ir embora da confeitaria. Pum! Isso aqui é um beat sheet. Aqui tem acontecimentos extremamente objetivos. Provavelmente está faltando coisa. Quando a gente dá uma relida, a gente acrescenta mais coisa. Mas isso aqui é um guia muito bom para a gente começar o quê? Um roteiro. Roteiro. Do jeito que eu tinha falado lá no modelo. Roteiro mesmo. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.